Com o Cordeiro, com a paz do Senhor, amém? Já sentiu a presença do papai aí? Tenho certeza que o papai está na casa. E como eu sempre gosto de repetir, quando Jesus está na casa, ninguém sai de barriga vazia. Amado irmão, amada irmã, que me ouve nesta noite, a gente só vai sair daqui da mesma forma que a gente entrou, se a gente não adorar Jesus. Porque eu tenho certeza que Jesus Cristo, Ele ainda trabalha em nossas vidas. E tenho a certeza que Ele vai falar com a gente nesta noite. Então eu queria deixar um recadinho aqui. Você já desligou o seu celular? Já deu uma conferida aí para ver se está no silencioso? Porque a partir de agora quem vai falar é o dono da igreja, aquele que a comprou pelo seu sangue. Queria saudar os amados irmãos e as amadas irmãs que estão chegando através do YouTube, através da web rádio. Seja muito bem-vindo, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Mas sem mais demora, pega a poderosa palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 8. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 8. Todos encontraram? Versículos 1 e 2. Mateus, capítulo de número 8. Versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz o seguinte aos nossos corações: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Vamos repetir o versículo de número 2. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar-me limpo. Tome assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, que me acompanha. Os irmãos que estavam através do YouTube não perceberam, mas se você estava aqui desde o princípio e estava em espírito, você viu os dois louvores que foram louvados pelo pastor Gabriel. Um falava de uma pessoa que era de tal forma e Jesus o transformou. E o segundo louvor falava do monte, que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro, ele vem do alto. E olha os versículos que nós lemos. Fala de um leproso e de Jesus Cristo. Mas só que tem algo interessante. E é em cima desses 3 pontos que nós vamos meditar um pouquinho da palavra de Deus. Jesus, um leproso e a multidão. Debaixo do seguinte tema: precisamos ser diferente. Irmão, isso aqui é muito sério. Precisamos ser diferentes. Mas como assim, irmão Dudu? Vou dar a mesma frase que Jesus me deu para entender o tema. Nós precisamos ser cristãos e não evangélicos. Precisamos ser diferentes. Porque ser evangélico é uma coisa, ser cristão é outra totalmente diferente. Se você vê os evangélicos de hoje, eles são semelhantes aos católicos. Evangélico hoje ele bebe, evangélico hoje ele deve na praça, evangélico hoje ele mente.
Só que o cristão que é cristão não faz nada disso. Por que, irmão Dudu? Porque ele é diferente. Ser diferente é ser um Pedro e um João chegando no templo. Como assim, irmão Dudu? Pedro e João, quando chegam na porta do templo, eles fazem aquilo que a multidão que estava dentro do templo não podia fazer. O que, irmão Dudu? O levanta e anda. Por que isso? Porque eles são diferentes. Mas eu quero só deixar algo claro aqui. Quando eu falar que a gente precisa ser diferente, em nenhum momento eu estarei dizendo que a gente é melhor do que alguém. Não é ser melhor, é ser diferente. Precisamos ser diferentes. E nesses últimos anos, nos últimos dias que a gente vive sobre a face da terra, a terra necessita de cristãos diferentes no meio de um mundo corrompido, como diz o pastor Gabriel aqui no início. E amado irmão, falando em ser diferente, não tem como não falar de Jesus Cristo. Amado irmão, se você perceber no versículo de número 1, diz que Jesus acabava de descer do monte. Irmão, por que Jesus fazia aquilo que ninguém conseguia fazer? Já parou para se analisar que porque Jesus buscava aonde ninguém queria buscar? Jesus Cristo, ele vem de descer de um monte. Por que você acha que aos 12 anos, mais ou menos, ele já impressionava os doutores com a sabedoria que ele tinha? Porque ele buscava aonde os doutores não queriam ir. Ele buscava poder e unção aonde os doutores não queriam ir. Por isso que a gente vê hoje, amado irmão, amada irmã, pergunta a você, será que os doutores do século 21 gostariam de passar uma madrugada no frio no monte? Claro que não. Os doutores, eles podem ter anéis no dedo, mas poucos têm unção sobre a vida. E é isso que faz a gente ser diferente. A unção em nossas vidas. Irmão, diante de Deus, eu prefiro, melhor dizendo, ser um João que não sabe nem ler e nem escrever, mas é cheio do Espírito Santo, do que ser um Nicodemos, que até é chamado de mestre, mas não sabe o que é nascer de novo. Muitos conhecem a letra, mas não têm intimidade com o Espírito que escreveu a letra. Por quê? Porque não querem buscar nos lugares aonde ninguém quer ir. Essa é a diferença, irmão. E se eu sou péssimo em português, mas tem um detalhe aqui nesse versículo, que a gente vai chegar nele. Aí olha só, irmão, deixa eu dar um recado de Deus para você nessa noite. Falando de poder, falando de unção sobre a vida. Ei, não deixe de usar aquilo que Deus te deu. Porque senão, você vai passar vergonha diante das multidões e dos fariseus. A passagem do jovem lunático. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 17, que Jesus subiu ao monte e levou consigo Pedro, Tiago e João. Só que enquanto Jesus está se transfigurando para os 3 no monte, os 9 estão apanhando do demônio lá embaixo. Por que isso? Mas por que isso? Se no começo do ministério, em Lucas capítulo de número 9, vai dizer que ele, chamando os 12, os deu poder sobre os demônios. Deu poder para curar enfermos
e para pregar o evangelho enviou a eles. Mas o que aconteceu com eles? Irmão, sabe por que muitas vezes eu e você, hoje, não conseguimos fazer para Jesus o que a gente já fez um dia? É porque às vezes a gente parou de orar e jejuar. Jesus vai dizer para eles: essa casta de demônio não sai, a não ser por oração e jejum. Aí antes eu louvava e hoje eu não consigo louvar mais. Quem sabe está faltando oração e jejum. Eu ministrava, hoje eu não consigo mais. Eu evangelizava, hoje eu não consigo mais. Às vezes está faltando na nossa vida oração e jejum. Porque a Bíblia diz que o dom que Deus dá, Ele não se arrepende. Não arrepende de ter dado o dom para eles. Então por que eles não expulsaram o demônio? Às vezes, tem algo que vai matando a gente aos poucos. Sabe o que é? O tal do comodismo. E você vai ver como nos últimos dias vai ficar difícil buscar a presença do Senhor. Porque estão inventando até o tal do toque de recolher. Para que isso, irmão? Para dificultar a nossa comunhão com os irmãos. Então, a cada oportunidade que ainda nos resta, que a gente venha aproveitar. Mas olha só, vamos prosseguindo um pouquinho mais. Olha o que diz o versículo de número 1. E, descendo ele do monte, vírgula, seguiu uma grande multidão. Como eu falei para você, eu não sou nada bom em português, mas eu vi que tem uma vírgula aqui no primeiro versículo. E olha só o que é interessante. E descendo ele do monte, vírgula, o seguiu uma grande multidão. O que eu aprendo com isso? A multidão seguiu Jesus depois que ele desceu do monte. A multidão não estava com Jesus no monte. Então aqui já vai um ensinamento para mim e para você. A multidão não gosta de estar muito lá no monte com os irmãos. A multidão me faz lembrar o povo do Antigo Testamento. Acompanhava Moisés só até embaixo, ao pé do monte. Mas depois dizia para ele: ei, Moisés, sobe lá tu, Moisés. A gente não quer subir o monte, não. Mas só que quando Moisés subiu o monte para adorar a Deus, o povo estava fazendo estátua. Então, corre um grande risco de a gente, quando não sobe o monte com Jesus e os discípulos, a gente adorar outros deuses aqui embaixo. Quem sabe o nosso Deus aqui embaixo, que não permite a gente subir o monte, talvez seja o Deus, entre aspas, chamado família. Talvez a gente não sobe no monte para buscar unção sobre a nossa vida, por causa da família. Ou talvez por causa do esposo, da esposa, dos filhos. Só por que Jesus era diferenciado no meio de todos? Porque Jesus buscava a presença de Deus. Jesus precisava, mas ele fez isso para nos dar um exemplo. E sabe o que é mais interessante de tudo isso, irmãos? É que a multidão é grande, mas os discípulos são só 12. A Bíblia vai dizer, e uma grande multidão. A multidão é grande, mas os discípulos são 12. E aqui, eu quero trazer algo ao seu coração. Que no meio dos 12 discípulos que Jesus tinha, existem 3 tipos de amigos. Dentro dos 12, existem 3 tipos de amigos. O primeiro são os famosos Judas. Como assim, irmão Dudu? São aqueles, meus pastores, que a gente
acabou de entrar no Getsêmani e ele já nos abandonou. Getsêmani quer dizer prensa de óleo. Quer dizer, são aqueles irmãos que eu acabei de entrar no vale, mas já me abandonaram faz tempo. Porque quando Jesus está chegando no Getsêmani, Judas está lá com os fariseus pegando as 30 moedas. São aqueles irmãos que até dizem, ou melhor, pronunciam Gálatas 6:2, mas não sabem o que significa. Gálatas capítulo 6, versículo de número 2, diz: e levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Muitos sabem o versículo, mas não sabem o significado. Esse é o primeiro tipo de amigos que a gente acha no meio dos 12. Os Judas, aqueles que não se importam com o Getsêmani do próximo, com a provação do próximo, com o deserto do próximo. Aí eu não estou no deserto, deixa o irmão lá no Getsêmani sozinho, suando gotas de sangue lá sozinho. Irmão, que a gente não venha ser esse Judas na vida do próximo. O segundo tipo de amigos que a gente acha entre os 12 são os Pedros. São os Pedros. Por que, irmão Dudu? São aqueles que até vão com a gente até uma parte, mas de repente ele começa a nos seguir de longe, porque a gente está apanhando por causa do Evangelho. Não foi assim que a Bíblia diz? Que Pedro o acompanhava de longe. Quer dizer, Pedro saiu do Getsêmani, passou pela porteira e ali ficou. E dali ele só acompanhava o que Jesus passava. Mas por que isso? Porque Jesus estava apanhando. Os Pedros são aqueles que até saem do Getsêmani conosco, mas lá embaixo, no pé do monte, quando vê que a prova está apertando, eles começam a dar aquele famoso tchauzinho para a gente. Só falta perguntar: ei, como é que está aí? Irmão, como eu falei para você, Jesus não costumava deixar ninguém para trás. Mas só que tem um povo que nos anima. Existe o terceiro tipo de amigo entre os 12. É os Joãos. Quem são os Joãos, irmão Dudu? São aqueles que estão conosco até quando a gente já está crucificado. São aqueles que estão acompanhando o nosso sofrimento, mesmo quando a gente já está crucificado por causa do Evangelho. Mas ele está ali debaixo do pé da cruz. E sabe o que é interessante? Muitas vezes, quando a gente está crucificado pelo Evangelho, João é usado para consolar a nossa família. Porque é ele que vai emprestar o ombro para Maria. Amado irmã, que a gente venha a ser esses Joãos, os na vida dos outros. Que por mais que o irmão e a irmã estão sendo crucificados por causa do Evangelho, que a gente venha estar com eles até a cruz. Que a gente venha ser chamado de discípulo amado. Aquele que está com o irmão quando está participando das bodas de Caná, mas é aquele que vai até a cruz com a gente. Aquele que não nega o irmão, não nega a irmã. Mas sabe o que é mais interessante? Por mais que João não pudesse fazer nada para mudar a situação de Jesus, mas ele compartilhava da tristeza com Jesus. Porque o mais dolorido não é nem os pregos, a coroa. Sabe o que é mais dolorido? É às vezes a gente olhar para o pé da cruz onde a gente está crucificado
e não ter ninguém ali para chorar com a gente. É muito pior. Porque já imaginou o que passou na mente de Jesus? Vou conjecturar para você entender. Imagina Jesus, desde os dias que trouxe eles lá da praia, começou a escolher os 12, daqui a pouco olha para o pé da cruz, só restou João. Mas que a gente venha ser o João, ou na vida dos outros. Que a dor do irmão venha ser a nossa dor. Para que um dia a alegria do irmão venha também ser a nossa alegria. E aí, irmão, falei um pouquinho dos discípulos. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre multidão. Ontem, eu estava na pia, ia preparar um chimarrão ontem à tarde. De repente, não deu nem para preparar o chimarrão. Tive que pegar a caneta. E ali, terminei o chimarrão, aliás, e comecei a anotar o que o Senhor estava trazendo. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Alguns tipos de multidão. Primeiro tipo, a multidão interesseira. João capítulo de número 6. São aqueles que até estão perto de Jesus, até ouvem a palavra de Jesus, mas tem uma segunda intenção no seu coração: as coisas que perecem. O segundo tipo de multidão, a multidão que é discípula de Maria. A gente vê em Lucas capítulo de número 11, versículos 27 e 28, saindo alguém do meio da multidão e dizendo: bem-aventurado o ventre que te gerou e os peitos que tu mamasse. Infelizmente, aqui no nosso país, dia 12 de outubro, a gente vê essa multidão fazendo cavalgada, caminhada atrás de Maria, mas esquecendo que não foi Maria que morreu na cruz, mas foi o filho dela. Então existe esse tipo de multidão, os discípulos de Maria. Irmão, existe outro tipo de multidão, a que atrapalha o milagre do próximo. Irmão, existe esse tipo de multidão, a que atrapalha o milagre do próximo. Marcos capítulo de número 2. Os 4 amigos queriam levar aquele homem que estava na cama até Jesus. Só que a Bíblia diz que a multidão que estava na porta impedia que eles passassem. E aí eles tiveram que descobrir o telhado para colocar o homem ali. Outra multidão que gosta de atrapalhar o milagre do próximo, a multidão de Marcos capítulo de número 10, que estava perto de Bartimeu. Bartimeu clamava e eles diziam: cala a boca, Bartimeu. E sabe o que é triste? Essa multidão muitas vezes tem dentro da igreja. A multidão que atrapalha o milagre do próximo. Irmão, existe outro tipo de multidão dentro da Bíblia. A multidão que seguem a homens. Atos capítulo de número 5. Vai dizer que os fariseus fazendo concílio para ver o que iriam fazer com os 12, com os discípulos. E aí eles queriam matá-lo, mas de repente ergue-se lá Gamaliel e disse que tirassem por um tempo os apóstolos dali. E ele disse mais ou menos assim: ei, vê o que vocês vão fazer com eles. Porque há um tempo atrás se ergueu um tal de Teudas, e uma grande multidão o seguia, mas esse, acabando, aqueles que o seguiam se dispersaram a nada. E aí ele vai falar também da multidão que seguia Judas, o mesmo caso. O que é isso? São pessoas que seguem a homens antes de seguir a Cristo.
Quantas pessoas? Não é errado eu dizer que eu sou discípulo dos meus pastores, se antes eu dizer que eu sou discípulo de Cristo. Porque muitas pessoas, já ouvi até comentários de pessoas que dizem, não fala mal do bispo, mas pode falar mal de Jesus. Então são multidões que seguem a homens e não a Jesus Cristo. Então antes de eu ser discípulo do meu pastor, eu preciso ser discípulo de Cristo. Não estou aqui abrindo parênteses para rebeldia, não é isso. Se você é espiritual, você está entendendo o que eu quero dizer. Só que aí tem mais dois tipos de multidão. Essa aqui é forte. A multidão que está dentro do templo. Atos capítulo de número 3. Vai dizer que Pedro e João curam aquele homem e o homem o segue. E lá dentro tem uma grande multidão. Já viu que os templos estão cheios, mas discípulos eram poucos? Nada impede, irmão e irmã, da gente estar aqui nessa noite e ser multidão. Porque a Bíblia diz que existia uma multidão dentro do templo. Então dentro da igreja, da maioria das igrejas aí fora, estão cheias de multidões. Multidões que até ouvem a palavra, mas não conseguem ser transformadas em discípulos. Por que, irmão Dudu? Porque não praticam aquilo que ouvem. E o último tipo de multidão, a multidão que nos afasta de Jesus. Que multidão é essa, irmão Dudu? A multidão dos nossos pecados. Tiago capítulo de número 5. Vai dizer que se a gente fazer um pecador se arrepender dos seus maus caminhos, será perdoado uma multidão de pecados. Então, pode existir uma multidão de pecados separando eu e você de Jesus Cristo. Será que essa multidão de pecado não está separando eu e você de Jesus Cristo de Nazaré? Será que essa multidão de pecado não tem arrancado a gente do corpo de Cristo? E sabe o que é interessante? 5, ela só se afasta da gente se primeiro a gente se arrepender. O princípio precisa partir de nós. E como o pastor Gabriel falou aqui no início, para essa multidão de pecados há uma solução: o sangue do Cordeiro. Irmão, então, sabe o que mais me chama a atenção? É que eu posso estar do lado de Jesus e ainda ser multidão. Eu posso comer do pão de Jesus e ainda ser multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas tinha só 12 com ele. Se assentaram na relva. Eu posso estar sentado no melhor lugar e ainda ser multidão. Eu posso pegar o pão da mão de um discípulo e ainda mesmo assim ser multidão. Irmão, devemos tomar cuidado com a multidão. Sabe por quê? A mesma multidão que gritava Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que alguns dias depois gritava crucifica-o, crucifica-o. A multidão, ela gosta de trair a gente. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo fez a entrada triunfal em Jerusalém. E aí a multidão, fez-se uma multidão. Eles tiravam a própria vestimenta para que o jumentinho passasse com Jesus. Pegavam ramos
e colocavam para que Jesus passasse e diziam: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas depois de alguns dias era mesmo que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Foi perguntado: ei, quem vocês querem que soltem? A Jesus ou a Barrabás? E eles diziam: Barrabás. Então a mesma multidão que aplaudiu Jesus foi a que entregou a ele a ser crucificado. Então tome cuidado com as multidões, porque a mesma multidão que aplaude você hoje pode ser a mesma multidão que te trai amanhã. Mas só que tem um detalhe. Sabe por que a multidão disse para soltar Barrabás e crucificar a Jesus? É porque a multidão foi influenciada pelos fariseus. Então a multidão, ela é facilmente influenciada pelos fariseus da vida. Aí eu estava lembrando aqui, Gálatas capítulo de número 1, versículos 6 e 7, que Paulo diz: eu me maravilho, que tão depressa vocês mudaram seus pensamentos, deixaram aqueles que vos chamaram a graça de Cristo, para o outro evangelho. Então olha só, Paulo está dizendo que a gente pode estar aqui dentro da igreja, mas ainda ser multidão. Por quê? Por mudar facilmente o nosso pensamento. Então a mesma multidão que aplaudiu foi a mesma multidão que condenou. Então, amado irmão, amada irmã, que a gente não venha andar com as multidões, mas com os discípulos. Por quê? Porque as multidões, elas até vêm a Jesus, mas elas vão embora. Agora os discípulos não, eles vêm e permanecem com Jesus. Sabe qual é a maior diferença entre multidão e discípulo? É que a multidão ainda ouve parábolas, mas aos discípulos é dado a revelar os mistérios do reino do céu. Só que para isso, por que era revelado aos discípulos? Porque eles permaneciam com Jesus. Aonde Jesus estavam, eles estavam. Jesus traz a figura do pastor. Os 12, os membros da igreja. Às vezes, para a gente aprender os mistérios do reino dos céus, a gente precisa estar perto dos pastores. Porque nem tudo Jesus revelava para as multidões. Pode ver, quando o assunto era sério, era Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eram os três que eram capacitados para ver e ouvir aquilo que os outros não tinham capacidade. Por que eles cresciam mais do que os 9? Porque eles estavam mais junto com Jesus, mais junto com o pastor da igreja. Esse é o segredo, irmãos. Por que uns é liberto mais rápido, é usado mais rápido? Comece a ficar perto dos homens de Deus, que você vai ver aquilo que os outros ainda não viram. Pedro, Tiago e João viu Elias e Moisés. Só que, um alerta para a gente: nem tudo o que a gente vê, ou o que a gente ouve, a gente não vai poder contar. Jesus disse: xarape, silêncio, não contai nada do que vocês viram aqui. Por quê? Por que Jesus disse isso? Para testar a obediência. Eu vou te mostrar algo que ninguém viu, mas tu não pode contar para ninguém. É por isso, irmão, Jesus não faz acepção de pessoas. Mas olha só, preste bem atenção. Quantos discípulos foram?
para buscar o jumentinho. 2. Sabe por que Jesus chamava mais a Pedro, Tiago e João? Porque quando Jesus precisava do jumentinho, era eles que faziam a frente para ir buscar. Jesus também dizia, tende sempre um barquinho preparado, por causa da multidão, para que não me aperte e não me oprime. Então, irmão, quando a gente faz as coisas pequenas que ninguém quer fazer, é que vai ser revelado as grandes. Porque são 12, mas só 2 se disponibilizaram para sair e pegar o jumentinho. Quem sabe mais 1 ou 2 para cuidar do barco. E cadê o resto? Está vendo? Jesus nunca fez acepção de pessoas, mas Jesus também não é injusto. Está entendendo? Irmão, mas vamos lá. Versículo de número 2. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Olha só, irmão. Primeira coisa que eu vejo aqui é que foi o leproso que veio até Jesus. Mas só que ele não veio de qualquer jeito. E eu provo para você na Bíblia. Da onde, preste bem atenção, da onde ele saiu com foco. Porque da onde ele saiu, ele não se importou com a multidão. Ele não se importou com os discípulos. Ele queria era Jesus. Porque imagina comigo, Jesus desceu do monte. E a Bíblia diz, preste bem atenção, a multidão chegou antes a Jesus do que o leproso. Então olha o esforço que o leproso teve que fazer para chegar até Jesus. Teve que passar pelo meio da multidão. Precisamos ser diferentes. Primeiro ponto, ele tem foco. Porque quando ele saiu, quem sabe ele estava no Vale dos Rejeitados, quando ele decidiu ir, ele foi com foco. Nada vai me impedir de chegar até ele. Aí imagina, irmão. Diz que é uma grande multidão. Aí imagina, um homem sozinho contra uma grande multidão. Mas por que ele chegou aos pés de Jesus? Porque ele teve perseverança. Aí olha só. Irmão, ele tem foco. Eu vejo outra pessoa dentro da Bíblia com esse mesmo foco. Bartimeu. Teve que enfrentar a multidão dizendo para ele: cala a boca, Bartimeu, para receber o seu milagre. Então são pessoas que têm foco. São pessoas que saem da onde estão, sabendo onde vão chegar. E o que querem. É isso, irmão, que faz que a gente não caia durante a caminhada. Irmão, qual foi o foco quando a gente saiu de casa hoje? O que a gente veio fazer aqui? Qual é o foco? Porque quando a gente tem um foco, não há multidão nenhuma que possa nos impedir. E, olha só, irmão, é um homem contra uma multidão. E não é uma multidão de 12, é uma grande multidão. Aí imagina comigo, irmão, aquele empurra, e o leproso passando. Claro, estou conjecturando para você entender. Aí imagina ter que enfrentar a espada de Pedro. Porque nessa época aqui Pedro ainda tinha espada. Aí imagina ter que enfrentar a incredulidade de Tomé. Eu não creio que Jesus consegue curar ele. Claro, estou conjecturando para você entender. Já imaginou eu ter que encarar Judas? Será que ele trouxe alguma coisa para nós? E aí vai, irmão. Quem sabe Tiago querendo descer fogo do céu, como que queria fazer com os samaritanos. Claro, irmão, estou dando uma conjecturada para você entender. Mas olha o que esse homem passou. Irmão, ele não era melhor que a multidão.
ele simplesmente era diferente. Irmão, aqui é onde começa a apertar um pouquinho. Olha só. Ele saiu de um modo, mas ele não ia voltar para casa do mesmo modo. Não, foi o que eu falei para você aqui no início, não sei se você lembra. A gente só vai sair daqui da mesma maneira que a gente entrou se a gente não souber adorar Jesus. Irmão, preste atenção. Olha só, vou trazer algo ao seu coração. A maior diferença entre o leproso e a multidão não era a lepra, era a adoração. A maior diferença entre o leproso e a multidão não era a lepra, foi a adoração. Porque o leproso conseguiu fazer algo que a multidão não fez. Irmão, olha só. Sempre, preste bem atenção. Sempre que a gente não quiser adorar Jesus, Ele vai levantar um leproso para nos ensinar. Sempre que a gente não quiser mais adorar Jesus, Ele vai levantar um leproso para nos ensinar. Por quê? Porque a multidão, irmão, a multidão está diante de Jesus. Mas só que sabe qual é a diferença? O leproso foi curado porque ele foi aos pés de Jesus. E a multidão não, a multidão, ela é meio orgulhosa, quer olhar Jesus nos olhos. Quer parecer ou quer ser igual a Jesus. É por isso que a multidão, vem multidão, se encontra com Jesus e continua a multidão. Por quê? Quer ser igual ou melhor do que Jesus. E esse homem não, ele vem pelos pés. Humildade. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente se torna uma multidão, querer olhar Jesus de igual para igual. Só tem uma pessoa que conseguiu olhar Jesus nos olhos, e ainda mais, porque foi convidada pelo próprio Jesus, a mulher adúltera. Pode ver, a Bíblia diz que a última vez que ele se levanta, ele pergunta: aonde estão os teus acusadores? E eu creio que quando ele levantou a última vez, ele trouxe ela consigo. Mas ela pôde até olhar nos olhos de Cristo, mas porque primeiro ela foi aos seus pés. Irmão, parece simples, mas não é. Sempre que a gente querer encarar a Cristo frente a frente, nunca vai haver uma transformação dentro de nós. Mas o que me chama mais atenção, irmão, é isso, que a multidão continuou a ser multidão, só que o leproso não era mais leproso. Irmão, nós estávamos ali no louvor e o Senhor trouxe algo no meu coração que eu não quero esquecer. Irmão, quem sabe, esse homem aqui, depois de ser curado, ele teve a oportunidade que ele nunca teve, de entrar no templo de Deus. Porque a gente sabe que os leprosos daquela época não poderiam. Irmão, quem sabe, vou conjecturar para você entender. Quem sabe esse homem passou toda a sua vida esperando uma oportunidade de ir no templo adorar a Deus, e não teve. E a gente, irmão, temos oportunidade sexta, domingo, terça e sábado no monte, e às vezes a gente não quer. E talvez esse homem passou a vida dele toda dizendo: se eu tivesse uma única oportunidade. Mas só porque ele adorou Jesus, a oportunidade chegou. Irmão, sabe o que é mais tremendo? Eu prefiro ser um leproso que adora Jesus do que ser uma multidão orgulhosa, que não quer saber de adorar Jesus. Aí olha só, irmão. Mas só que tem algo interessante. Jesus desce do monte.
a multidão o segue. Irmão, mas só que tem um defeito tremendo na multidão. Eles estão diante de Jesus, mas não falam nada. Irmão, se não fosse para a gente conversar com Jesus, Ele tinha feito a gente mudo. Porque olha só, imagina comigo, se Bartimeu não tivesse respondido a pergunta de Jesus, ele não teria recebido o seu milagre. O que tu queres que eu te faça? Irmão, o problema é que muitas vezes a gente se coloca diante de Jesus e não fala nada. É por isso que a nossa situação não muda. A gente até se coloca diante do trono da graça, mas a gente não fala nada. Olha a oportunidade que essa multidão perdeu. Teve um encontro com o próprio Jesus, mas não falou nada. Irmão, não perda cada oportunidade que você tiver de falar com Jesus. Se a gente não abrir a nossa boca, a nossa situação não muda. A gente continua sendo multidão. Irmão, vamos continuar um pouquinho mais, que eu tenho que chegar onde eu quero chegar. Versículo de número 2. Vai dizer que ele era leproso. Irmão, então ele tinha uma doença chamada lepra. Irmão, a lepra serve apenas para duas coisas. A primeira, para nos afastar da nossa família. Irmão, quantas vezes a lepra do orgulho nos afasta dos nossos familiares? Irmão, quantas vezes a lepra nos afasta dos nossos amigos? E essa lepra, ela tem um nome: orgulho. Se a gente não tomar cuidado, a gente é muito orgulhoso. Porque a gente tem aquele costume: ele que veio me procurar. Ele que veio me procurar. Aí a pergunta é, irmão, quem pecou? Adão ou Deus? Quem pecou? Mas quem buscou a reconciliação foi o próprio Deus. Mesmo Deus sendo a parte atingida, foi Ele que buscou a reconciliação. 2 Coríntios capítulo de número 5. O ministério da reconciliação. E assim Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mesmo Deus sendo a parte ferida, foi Ele que tomou a iniciativa. Quando Ele deu a oportunidade para Adão, Adão só soube se esconder. Mas Deus não. Irmão, e a lepra serve, quem sabe, a lepra tem te apartado do corpo de Cristo. Quem sabe a lepra do pecado tem te afastado do corpo de Cristo. Mas só que para a lepra do pecado existe o sangue de Jesus. Irmão, preste atenção. E a lepra serve para mais uma coisa. Segunda coisa que serve a lepra: para nos matar, se a gente não for curado. E a lepra nada mais é do que feridas que levam à morte. Se você procurar, se você tiver estômago e coragem, e procurar na internet, você vai ver que uma pessoa leprosa nada mais é do que uma pessoa cheia de feridas. E quantas vezes a lepra da ferida tem nos matado? Quantas vezes, quantas pessoas talvez estão me ouvindo aqui ou lá do outro lado com a lepra da ferida aberta? Como diz o nosso pastor num dos cultos atrás, muitas vezes, para a gente ser curado, a gente precisa confessar nossas culpas. Muitas vezes a lepra está matando a gente porque a gente não reconhece que errou.
Irmão, isso é sério. Quando a lepra não é curada a tempo, ela leva à morte. Aqui eu olhando, não tem ninguém leproso fisicamente. Mas a pergunta é, e espiritualmente? Será que a gente não está ferido espiritualmente? Será que não tem uma lepra corroendo a gente espiritualmente? É isso que eu quero dizer, irmão. E já estou encerrando, mas eu preciso falar isso aqui. Existem dois tipos de lepra. Existem dois tipos de lepra. A primeira lepra, do leproso de Mateus capítulo de número 8. Que é a lepra que todos veem. Todo mundo que estava ali via que ele era leproso. Jesus viu, os discípulos que estavam com Jesus viram, e a multidão também viu, que viu um leproso. Mas só que existe outro tipo de lepra, que é a lepra de Naamã, que é a lepra que a gente quer esconder debaixo de uma armadura, que é a lepra que a gente quer esconder que a gente tem. Quem sabe Naamã queria esconder a sua lepra dos seus companheiros de batalha. É a lepra que a gente esconde atrás de uma armadura chamada orgulho. Irmão, por quê? A lepra que eu vejo, eu posso ajudar a curar. Mas como é que eu vou ajudar a curar uma lepra que eu nem sei que está ali? Porque tem uma armadura chamada orgulho na frente que impede da gente ver. Sabe como é que se resume essa lepra do orgulho? É mais ou menos assim, ó. Quando a gente está em casa, acabou de orar e o Espírito Santo toca no nosso coração. Ei, manda uma mensagem lá pro irmão lá. Pergunta como é que ele está. E a gente vai lá. Bom dia, irmão. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que tá, varão? Aí o irmão responde, lá do outro lado. Bom dia. Graça e paz. Tô bem. Mas a gente sabe que não tá. Mas só que tem a armadura de Naamã. Irmão, é mais fácil eu confessar que sou leproso para ser curado do que eu morrer com a lepra escondida. Irmão, isso é o que mais acontece dentro da igreja. Um querendo esconder a sua lepra do irmão. Talvez Naamã dizia, não, eu preciso, vou conjecturar para você entender e já passo o microfone. Ai, essa lepra está me matando. Não posso mais nem com o peso da espada. O escudo que dirá, já larguei faz tempo. Mas eu não vou dizer para o meu companheiro que eu tenho lepra. Irmão, que a gente venha reconhecer. Quando a gente tiver uma lepra, que a gente venha reconhecer. Eu estou ferido, me ajuda. Me leva para a estalagem. Para lá alguém passar azeite e vinho sobre mim. Irmão, isso é sério. A lepra, ela mata. Então, que se preciso for, que a gente venha arrancar a armadura, não a de Deus, a de Naamã, de nossas vidas. Porque quando a gente decide arrancar a armadura de Naamã, Deus nos mostra um profeta que vai nos mostrar a saída. Então, irmão, que nessa noite a gente venha ter aprendido que a gente precisa ser diferente. Que a gente venha entender aquilo que Jesus Cristo disse, que a gente é a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Mais uma palavra no nosso coração, em nome de Cristo Jesus, bênção de Deus. Que o Senhor a cada dia venha usar, em nome de Jesus. Glória a Deus, deixa o Pai usar mesmo, em nome de Jesus. O Pai tem que usar para poder enviar, né? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queria agradecer nossos irmãos que estavam conectados. Deus abençoe poderosamente, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Não esqueça, amanhã, programa Meio Dia com Jesus, a partir do meio-dia, para você glorificar e exaltar o nome santo do Senhor.
E domingo, a partir das 19h30, você é nosso convidado para estar aqui junto conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Não esqueça, quem é de Santa Catarina, vamos ter o toque de recolher, né, durante 15 dias, né? Vamos estar aí se recolhendo, o máximo até 10 horas, 11 horas já vai levar multa, né? Que eles querem dinheiro, essa raça do Satanás, essa raça de demônio que está por trás desses corpos aí, porque no tempo de política, podia ficar todo mundo ralando no outro, agora acabou a política, tem que ficar em casa, essa raça de demônio vai se acabar, em nome de Cristo Jesus, vai ter que largar esses políticos em nome de Jesus Cristo, vai ter que largar esses homens da lei em nome de Jesus, porque tempo de política, todo mundo pode cuspir um na cara do outro, e agora acabou-se a política, não pode mais nem andar na rua, o direito de ir e vir está sendo tirado. Lamentavelmente, mas está acontecendo isso em Santa Catarina. Então, durante 15 dias, tome cuidado para você não dar dinheiro para esse governo corrupto, né, que quer dinheiro da população tão sofrida, né? Que Jesus venha dar um basta nisso e venha acabar com tudo isso aí e dar um cessar-fogo aqui nessa terra aqui e mostrar para esse povo realmente como é que se governa. Em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Então fica aí o aviso, em nome de Jesus, também toque de recolher durante 15 dias aqui em Santa Catarina. Foi decretado hoje. Então fique vigilante aí para você não ter que tirar dinheiro tão sofrido do teu bolso para dar para essa corja de Satanás, desses corruptos. Tá bom, meus amados? Fica aqui o recado para você. Deus abençoe poderosamente, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus amados? Todo mundo grato? Não precisa me olhar com esse olho tão grande, amém?